A CPMI do INSS aprovou hoje uma série de requerimentos que ampliam as investigações sobre fraudes em consignados, descontos indevidos em operações financeiras envolvendo aposentados e pensionistas de todo o país. Entre os 181 pedidos analisados foram confirmadas as convocações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso na Operação Compliance Zero. Pois é, a chamada do governador mineiro atendeu, portanto, a questionamentos sobre a Zema Financeira, que é uma empresa ligada ao grupo da família do governador de Minas Gerais, que oferece crédito consignado pela internet. Parlamentares afirmam que esse modelo digital amplia riscos de fraude, sobretudo para pessoas idosas com pouca familiaridade ali com a questão da tecnologia. Sim, Síria, e a instituição esteve entre as autorizadas pelo Banco Central a conceder empréstimos consignados vinculados ao Auxílio Brasil, e a auditoria da CGU apontou possível uso eleitoral da ampliação desse crédito, gente. Pois é, e as manifestações nas redes sociais já são muitas. A senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, ela demonstrou indignação pela convocação do governador de Minas Gerais. Ela disse que não entende o motivo dessa atitude. A votação do requerimento para convocar o ministro da AGU, Jorge Messias, Fábio Luiz, Lula da Silva, o Lulinha, foram rejeitadas. A oposição pressionava para ouvir o filho do presidente Lula, mas a base aliada se articulou ali e acabou conseguindo derrubar o pedido, numa sessão marcada por um clima quente e muita acusação partindo de um lado para o outro. Pois é, André, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Republicanos de Minas Gerais, ele afirmou ter coragem para enfrentar todo e qualquer tema e que vai continuar colocando em votação os requerimentos necessários sem blindagem ou mesmo restrição. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu tenho coragem de enfrentar todo e qualquer tema. Coloco em votação sem nenhuma restrição, sem nenhum tipo de blindagem ou qualquer compromisso em não informar a população. Aqui nós colocamos às claras para o povo brasileiro saber o que está acontecendo, todos os caminhos que a CPMI está tomando, e os parlamentares votaram de acordo com a consciência de cada um. O julgamento será feito pela população. Portanto, eu continuo com a consciência tranquila de que vamos continuar colocando os requerimentos necessários, seja de quem for, irmão, filho, parente de gente importante, a CPMI vai continuar votando. Se votam contra, aí é uma questão de que os eleitores, os aposentados, façam o seu julgamento. A pessoa não vir à CPMI blindada por um requerimento que não foi aprovado, assim como ganhar um habeas corpus para não falar, eu quero deixar claro para vocês que, como presidente de uma comissão, eu posso requisitar todo e qualquer documento oficial que esteja em inquérito por parte do Estado. Portanto, mesmo que eu não tenha os documentos aprovados na CPMI, eu posso requisitar ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal qualquer inquérito. Portanto, a verdade não será calada na CPMI. O que eu gostaria é que os requerimentos fossem aprovados para que essas pessoas viessem falar, se defender. Mas já que os requerimentos não estão sendo levados adiante, os documentos com as quebras de sigilo, com todas as informações que nós precisamos, virão mais cedo ou mais tarde a essa comissão. Governistas disseram que a tentativa de convocar Lulinha era para uma manobra política para desgastar a imagem do presidente da República. Já a oposição defendeu que o depoimento era essencial para esclarecer suspeitas, de que seguiriam ali durante as investigações, nem Síria. Pois é, André, e segundo a oposição, uma testemunha afirmou à Polícia Federal que o Lulinha teria proximidade e até, gente, uma sociedade com Antônio Carlos Camilo Antunes, aquele que ficou conhecido como careca do INSS. E ele está preso, desde o mês de setembro. Ele teria, portanto, segundo este relato, pagado uma mensalidade de cerca de R$300 mil
filho do presidente. A votação do requerimento para convocar o ministro da AGU, Jorge Messias, também foi rejeitado. Parlamentares pediram esclarecimentos sobre alertas envolvendo judicialização de descontos não autorizados feitos por 9 associações. Integrantes da oposição afirmavam que a convocação era essencial, enquanto aliados falavam em tentativa de desgaste político. Pois é, André, já outros requerimentos, como a convocação da Leila Pereira, Leila, que é ali a presidente do Palmeiras, né, e de também executivos de grandes bancos e plataformas digitais, foram recusados então pelo colegiado. Senadores e deputados apuram um esquema de fraude que, segundo a Polícia Federal, desviou mais de 6 bilhões de reais do INSS entre 2019 e 2024 por meio de descontos, como a gente vem falando, irregulares em benefícios tanto de aposentados quanto de pensionistas do INSS. André, e a CPMI, portanto, segue analisando aí documentos, quebras de sigilo, oitivas também previstas aí para as próximas semanas. A CPMI do INSS ouviu hoje, Américo Monte Júnior, presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios. A entidade está na mira por supostas irregularidades ligadas a descontos indevidos. Este é o último depoimento do ano no colegiado. Pois é, o Américo, ele não precisa, na verdade, responder às perguntas dos parlamentares. Isso porque ele teve um habeas corpus concedido pelo ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. Bom, e está acontecendo ainda ao vivo essa oitiva, né? Pelo que eu vi um pouco hoje à tarde, ele se pronunciou muito pouco, em alguns momentos só usava o microfone para falar que ia permanecer em silêncio. Agora vamos ver o que está acontecendo por lá na CPMI neste momento. A gente tem aí o Paulo Pimenta, né? O senador falando. Vamos ouvir o que está dizendo ele? Bom, está falhando ali porque está carregando ali. A gente está transmitindo. Foi devolvido para a Conafer. Mais do que isso, senhor presidente. Quando nós chegamos agora no governo, e vai ser feita uma fiscalização do próprio INSS. Bom, a gente está com um problema ali, portanto, nessa transmissão que segue ao vivo, começou um pouco mais cedo, segue ao vivo, o relator já se pronunciou, já mostrou ali um documento, como se fosse um documento de PowerPoint com dados, com números, né, de dinheiro que seria desviado, e a todo momento, até agora à tarde, ele disse que iria se permanecer em silêncio. Bom, agora vamos tentar voltar para lá novamente, acho que agora o problema foi resolvido. Esquema organizado, continuado, sofisticado e moralmente objeto que saqueou aposentados, pensionistas e pessoas vulneráveis. Sim, ladruagem institucionalizada, operada por quadrilha que usaram o Estado, os bancos e a desinformação e até estruturas partidárias para pilhar quem já deu tudo pela nação. A esta altura, não cabe suavidade. O que se viu aqui foi covardia, foi canalice, foi delinquência travestida de gestão pública. Os ladrões que montaram esse esquema não tiveram pudor, não tiveram limite, não tiveram escrúpulo. Atacaram idosos, atacaram quem sobrevive com salário mínimo, atacaram quem depende do Estado para remédios e comidas para simplesmente existir. E aqui afirmo, não há perdão moral possível para quem lucra sobre o desespero dos aposentados. Essa CPMI constatou documentalmente, tecnicamente, que houve conivência, omissão e até certo momento facilitação por parte desse governo federal ora constituído. Houve aviso, houve alerta, houve pedido de providência. Segue, portanto, a CPMI, essa sessão da CPMI do INSS começou um pouco mais cedo, senadores se manifestando, o relator, que é o Alfredo Gaspar, já se manifestou também. Segue aí, portanto, esse último depoimento. Vamos lá para Brasília conversar com a Lu Landim. Lu, um dia cheio, movimentado aí, com muitas decisões nessa sessão da CPMI do INSS, hein?
Exatamente. Importante a gente lembrar que essa sessão de hoje da CPMI do INSS, que começou ainda de manhã, é a última do ano antes do recesso do Congresso Nacional. A gente está no início de dezembro, dia 4. Há uma previsão de que o Congresso funcione ali mais ou menos até o dia 22, mas há uma dedicação nesse período para a discussão do orçamento. A gente teve hoje a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas a gente entra agora numa fase do orçamento. Então, não há mais sessões da CPMI do INSS previstas para esse mês e nem para janeiro, que é outro período de recesso do Congresso Nacional. A expectativa é que deputados e senadores retornem apenas no início de fevereiro, quando essas convocações que foram aprovadas hoje e outras que estão pendentes devem ser marcadas. A gente lembra que foram aprovadas hoje as convocações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Outras foram rejeitadas, né, que eram de interesse de algumas alas da CPMI, como do advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas fato é isso, que essas convocações aprovadas hoje e que estão pendentes de outras decisões de sessões anteriores só devem ser marcadas para o ano que vem, a partir de fevereiro. Lembrando também que a CPMI do INSS tem uma autorização para funcionar até o dia 28 de março. Então, a gente conta aí entre a volta do recesso e esse período autorizado hoje, menos de 2 meses, né, para que esse trabalho seja concluído. Mas o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, tem interesse em prorrogar esse prazo. Ele tenta assinaturas, ele tenta o apoio para fazer esse pedido oficialmente ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, isso porque é uma CPMI mista, que tem ali deputados e senadores. A gente não tem ainda o indicativo de que Alcolumbre deve aceitar esse pedido. Na verdade, nos bastidores, o indicativo é de que não deve. Alcolumbre não tem interesse em prolongar essa CPMI, mas, claro, tudo depende de muita articulação que vai entrar 2026, ali a partir de fevereiro. Muita coisa ainda pode acontecer, mas é isso. Nesse ano a gente não deve ter mais CPMI do INSS a partir do encerramento dessa sessão de hoje, que ainda acontece nas dependências do Senado, e essas convocações voltam então somente no ano que vem.